Olá, alunos, tudo bem? Professor José Luiz falando. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula, disciplina de Bioquímica Geral e Metabólica para os alunos do curso de enfermagem. Atenção aos recados relacionados aí às avaliações, por favor. Então, a nota da P1 ela já foi lançada, já está no sistema, e para o encerramento do semestre é necessário aí a nota da P2. Então, só lembrando vocês que a nota da P2 ela vai ser dada pela média de 2 atividades que vocês irão realizar no portal do aluno, que são as atividades do dia 20/5 e 27/5. Então, é muito importante que vocês façam essas atividades, certos? Muito bem. E todas as outras atividades já realizadas no portal do aluno, essas atividades irão compor a nota do EDP. E para finalizar este recado aí relacionado às avaliações, é muito importante que todas as atividades lá do portal do aluno sejam realizadas até a data de hoje, até o dia 10/6, tá? Muito bem, gente. Na nossa primeira aula, eu passei para vocês aí um cronograma com o conteúdo aí da disciplina de Bioquímica Geral e Metabólica a ser abordada aí ao longo do semestre. Eu gostaria de deixá-los cientes que esse conteúdo programático ele foi totalmente cumprido, tá? Num primeiro momento através aí das aulas presenciais e num segundo momento aí através das nossas videoaulas, tá? Hoje, de fato, é a nossa última videoaula e nesta videoaula eu gostaria de fazer com vocês aí uma revisão desse conteúdo abordado aí ao longo do semestre. E para fazer essa revisão, eu elaborei aí um questionário em que nós iremos aí responder essas questões aí de maneira conjunta, tá? As questões elas foram divididas em blocos, tá? E essas primeiras questões, por exemplo, estão relacionadas com a parte introdutória da bioquímica. Vamos lá, então? Muito bem, gente. Então, a questão 1. Né? O que estuda a bioquímica? Lembram? Muito bem, gente. Então, a bioquímica ela é uma ciência interdisciplinar que estuda os processos químicos que ocorrem dentro das células, com o objetivo de explicar a forma e a função biológica em termos químicos. Só complementando aí essa questão 1, né? Quais as biomoléculas estudadas na bioquímica? Então, a bioquímica, né, é essa ciência aí interdisciplinar que tem como principal objeto de estudo as biomoléculas, como, por exemplo, carboidratos, proteínas, lipídios e os ácidos nucleicos, DNA e RNA. E essas biomoléculas, elas fazem parte da constituição aí de qualquer organismo vivo, tá? Muito bem. A questão 3, né, com relação a essas biomoléculas, responda. Item A. Qual biomolécula é responsável por armazenar e transmitir a informação genética? Essa nós vimos na última videoaula. Esta biomolécula é o DNA, o ácido desoxirribonucleico. Então, toda a nossa informação genética ela está contida no nosso DNA. Só lembrando, né, enfatizando, né, que a parte funcional aí do DNA é chamada de gene e que um DNA totalmente compactado, né, condensado, vai dar origem ao cromossomo. Nós, seres humanos, temos aí 23 pares de cromossomos. Logo, temos aí 23 moléculas de DNA nas nossas células somáticas, certo? Muito bem, gente. Item B. E qual biomolécula é responsável por expressar a informação genética? É o outro ácido nucleico, no caso o RNA, o ácido
ribonucleico, tá? Então, o DNA armazena a nossa informação genética e as nossas informações genéticas, elas são expressas através do RNA sob a forma de proteínas, certo? Então, o RNA, ele contém a informação para síntese e produção aí de uma determinada proteína. Item C. Dentre as biomoléculas, qual apresenta a função estrutural, ou seja, que vai nos dar aí sustentação, proteção. Esta biomolécula são as proteínas, certo? Principalmente aí as proteínas fibrosas, né? Colágeno, elastina e queratina. E o item D, quais biomoléculas apresentam função energética, né? Podem ser utilizadas aí para produção aí de ATP, energia, durante, por exemplo, um jejum ou atividade física. Quais são essas biomoléculas? Carboidratos e lipídios. Então, as biomoléculas, elas são o foco principal aí de estudo da bioquímica. As próximas questões aí estão relacionadas com a outra temática da bioquímica, que são os aminoácidos. Lembram dos aminoácidos? Então vamos lá. Questão 4, né? Qual a função dos aminoácidos? Lembram? Né? A principal função aí dos aminoácidos é que eles são aí os responsáveis pela produção de proteínas. Então, os aminoácidos são os constituintes básicos que vão dar origem a todas as nossas proteínas corporais. Tá? Então, essa é a principal função relacionada aí aos aminoácidos. 5. Né? O que são aminoácidos essenciais e não essenciais? Os aminoácidos podem ser classificados de várias formas. Tá? No nosso contexto, eu dei mais enfoque aí para os aminoácidos essenciais e não essenciais. Lembram a diferença entre eles? Os aminoácidos essenciais, eles não são produzidos pelo nosso corpo. Logo, eles devem ser obtidos através da alimentação. Tá? Então, aminoácidos essenciais, nós os obtemos através da alimentação. Ao passo que os aminoácidos não essenciais, eles podem ser aí produzidos pelo corpo. Tá? Então, todas as nossas proteínas, elas serão aí produzidas, né, pela união entre aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Só complementando a informação, né, os aminoácidos que vão compor aí as nossas proteínas corporais, eles são em número de 20 aminoácidos. Muito bem. E questão 6, né, para assinalar a alternativa correta. São funções desempenhadas pelos aminoácidos, exceto... Né? Então, a principal função dos aminoácidos está relacionada com a síntese de proteínas. No entanto, existem outras funções relacionadas aos aminoácidos, como, por exemplo, ativação do sistema imunológico, sim, está correto. Desintoxicação do corpo, sim. Produção de neurotransmissores, sim. Fonte de energia durante o jejum, também está correto. A única alternativa aí correta é a letra E, né? Aminoácidos não produzem insulina. Quem produz insulina aí é o pâncreas, certo? Muito bem, gente. A questão 7 é para colocar aí verdadeiro ou falso aí nas assertivas relacionadas aos aminoácidos. Então, vamos lá. Os aminoácidos são os constituintes das proteínas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá? Próxima assertiva.
os aminoácidos ligam-se entre si através das ligações peptídicas. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem, estão acertando aí? Próxima. Todos os aminoácidos podem ser sintetizados pelo corpo? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Todos não, né? Apenas os aminoácidos não essenciais. Tá? Próxima assertiva. A principal fonte de aminoácidos são os carboidratos? Verdadeiro ou falso? Falso, né? A principal fonte de aminoácidos são as proteínas, né? Produtos de origem animal, carne, leite e ovos, principalmente. As próximas assertivas estão relacionadas aí com doenças relacionadas ao metabolismo anormal de aminoácidos. Então vamos lá. O metabolismo anormal do aminoácido tirosina resulta no albinismo, que é uma doença genética caracterizada pela ausência de pigmentos, né? Ausência aí de melanina na pele, olhos e cabelo. Tá? Essa assertiva é falsa ou verdadeira? Ela é verdadeira, correto, tá? O metabolismo anormal da tirosina resulta aí no albinismo. E a última assertiva diz respeito aí a outra doença relacionada ao metabolismo anormal dos aminoácidos, que é aquela doença que pode ser detectada pelo teste do pezinho, né? Que é a fenilcetonúria, ou PKU. Então vamos a ela. A fenilcetonúria é uma doença genética caracterizada pelo não metabolismo do aminoácido fenilalanina. Essa assertiva é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira. Certos? Muito bem, gente. Acertaram aí? Muito bem. Vamos aí para o próximo bloco de questões. São questões relacionadas a proteínas e enzimas. Tá? Então, a partir de proteínas e enzimas, não sei se vocês se recordam, né? Mas a partir dessa temática, as aulas passaram a ser através de via remota. No meu caso aí, específico, através das videoaulas. Tá? Então, vamos lá. Como as proteínas podem ser classificadas? Então, os aminoácidos, eles vão ser responsáveis pela formação aí das nossas proteínas corporais, e as nossas proteínas, elas podem ser divididas em duas grandes classes, que são as proteínas globulares e proteínas fibrosas. Lembra a diferença entre elas? As proteínas globulares são proteínas que apresentam funções específicas, como, por exemplo, hemoglobina. Qual que é a função dela? Transportar oxigênio. Anticorpos. Qual a função dos anticorpos? Combater aí patógenos, né? Hormônios, que tem uma função aí sinalizadora. E as próprias enzimas, né, que são considerados aí catalisadores biológicos. Então, as proteínas globulares apresentam função específicas. Tá? Diferentemente das proteínas fibrosas, que são proteínas que desempenham uma função estrutural. Tá? Elas vão nos dar aí uma sustentação, uma proteção aí ao nosso corpo. As principais proteínas fibrosas são colágeno, elastina e queratina. Tá? Então, são as duas grandes classes aí de proteínas, tá? As proteínas globulares e as proteínas fibrosas. 9. Quais as condições ideais para o bom funcionamento das proteínas? Então, as nossas proteínas corporais, elas, para sua boa atividade biológica, elas necessitam de condições específicas de temperatura e pH. A temperatura ideal para o bom funcionamento das enzimas está entre 37 a 39 graus Celsius, ao passo que
o pH ideal para o bom funcionamento aí da maioria das enzimas está relacionado aí com o nosso pH sanguíneo, entre 7,35 a 7,45, tá? Eu até coloquei numa questão aí no portal do aluno, né? Situações de febre alta e persistente deve ser evitada. Por quê? Tá? Febre acima de 40 graus Celsius. Por que é prejudicial ao corpo? Nessa situação, em temperaturas elevadas, como nesse exemplo aí, acima de 40 graus Celsius, as proteínas elas sofrem um processo de desnaturação proteica, tá? Ou seja, elas perdem a sua atividade biológica. Logo, né, essa situação aí de febre alta e persistente deve ser evitada, porque essa desnaturação de proteínas corporais levam aí à falência múltipla de órgãos. Certos? Muito bem, gente. Próxima. 10. Aqui é um caso clínico, né? Uma criança de 7 meses de idade caiu enquanto engatinhava e teve fraturas múltiplas. Exames detalhados mostraram que os ossos da criança eram finos, osteoporosos, arqueados e extremamente propensos a fraturas. O provável diagnóstico é de osteogênese imperfeita, uma doença genética hereditária. Nessa doença, que proteína fibrosa não está sendo produzida pela criança? Qual proteína fibrosa? É o colágeno, tá? Então, os nossos ossos, além dessa parte aí inorgânica, né, relacionada a cálcio e fosfato, que vão dar rigidez aí aos ossos, os ossos têm uma parte orgânica constituída principalmente aí de colágeno. E o colágeno, juntamente com essa matriz aí inorgânica, vai dar aí uma maior resistência e uma maior flexibilidade aos nossos ossos, tá? Logo, né, a ausência de colágeno vai tornar aí os ossos, né, suscetíveis aí a fraturas, certo? Muito bem, gente. As próximas questões aí, né, estão relacionadas a um tipo específico de proteína, que são as enzimas. Lembram das enzimas? Vamos lá. Qual a função das enzimas? As enzimas, né, como já foi falado anteriormente, são proteínas globulares, ou seja, apresentam uma função específica. No caso, né, as enzimas apresentam uma função catalítica, ou seja, as enzimas aumentam a velocidade das reações químicas que ocorrem aí dentro das células, dentro do nosso corpo, tá? Então, as enzimas são chamadas aí de catalisadores biológicos. E essas reações aí são extremamente rápidas, né? Quase que instantâneas, tá? Não sei se vocês lembram, né? Mas numa reação enzimática, as enzimas elas interagem com o reagente. Esse reagente é chamado de substrato. E a enzima, ela apresenta aí na sua estrutura um local que vai permitir a ligação com o substrato. Vocês lembram o nome desse local? Esse local é chamado de, que é o item B, é chamado de sítio ativo, tá? Então, o sítio ativo, ele é um local presente aí na enzima que vai possibilitar a ligação da enzima com o substrato. O sítio ativo ele vai ser específico para cada substrato, tá? 12, ainda relacionado aí com as enzimas, né? Então, as enzimas elas podem ser utilizadas aí no diagnóstico de doenças. Não sei se vocês lembram, né? Mas a maioria das enzimas elas ficam localizadas dentro das nossas células, de modo que quando ocorre lesão celular, essas enzimas extravasam, né? Elas caem na circulação.
e a dosagem dessas enzimas, elas podem ajudar aí no diagnóstico de vários tipos de doenças, tá? Que o exercício 12 fala sobre isso, relaciona as enzimas com as respectivas doenças. Então aqui eu tenho a enzima lipase pancreática, creatinoquinase, aspartato aminotransferase e o antígeno prostático específico, tá? Então vamos relacionar aí a presença dessas enzimas na circulação com suas respectivas doenças. Então lipase pancreática, a presença dessas enzimas na circulação está relacionada com lesões em qual órgão? Pâncreas, né? Creatinoquinase, quando presente na circulação, está relacionada com lesões em qual órgão? Coração, né? Lesões aí no miocárdio, tá? Aspartato aminotransferase, quando presente aí na circulação, está relacionada com lesões no fígado, né? Lesões hepáticas. E o PSA, antígeno prostático específico, quando presente aí na circulação, está relacionado aí com doenças, né? Alterações na próstata. Certos? Muito bem, gente. Para o bom funcionamento das enzimas, principalmente as enzimas do metabolismo, é necessária a presença de vitaminas. Então, as próximas questões diz respeito aí às vitaminas. Questão 13. Um grupo de pesquisadores constatou os seguintes sintomas de avitaminoses em diferentes populações da América do Sul: escorbuto, raquitismo e cegueira noturna. Para solucionar esta situação, quais vitaminas devem ser fornecidas a estas populações? Tá? Só lembrando, né, que no hemisfério sul, os principais problemas relacionados aí com as vitaminas, né, são as suas deficiências, no caso aí as avitaminoses, tá? E, por exemplo, para o tratamento do escorbuto é utilizado aí a vitamina C, né? O escorbuto é caracterizado, né, por gengivas que sangram, né, dentes frouxos, por exemplo, tá? Então, isso pode ser tratado com a vitamina C. O raquitismo, ele pode ser tratado aí com o uso da vitamina D. E a cegueira noturna com o uso da vitamina A. Certos? Muito bem, gente. Ainda em relação às vitaminas, a questão 14. As pessoas que sofrem de osteoporose apresentam uma redução do nível de cálcio no organismo, o que leva aí à fragilidade dos ossos e pode causar aí fraturas. O tratamento consiste em uma dieta à base de alimentos ricos em cálcio, medicamentos, nos casos mais sérios, e exercícios físicos. Mas, para o tratamento surtir efeito, é necessário que o paciente tome sol diariamente para uma melhor absorção de cálcio. Por que é necessária essa exposição ao sol? Lembram? A exposição aos raios solares estimula o corpo a produzir aí a vitamina D. Tá? Na verdade, a vitamina D ela vai atuar mais como se fosse um hormônio. Tá? E a principal função aí da vitamina D, produzida aí pelo corpo, é ajudar aí na fixação do cálcio aos nossos ossos. Não só aos ossos, como também nos dentes. Tá? Então, o benefício da exposição ao sol é a produção aí da vitamina D, certo? E, obviamente, né, a vitamina D, ela previne casos de osteoporose. Ainda com relação à vitamina, né, deficiência da vitamina K pode causar qual problema? Lembram? Vitamina K, a sua deficiência, né, pode causar aí hemorragias, tá? Sangramentos. Por quê? Porque a vitamina K ela vai ser essencial aí para ativar aí os fatores da cascata da coagulação sanguínea, tá? Que é um processo relacionado aí à hemostasia,
que vai ser desencadeado quando um vaso sanguíneo é lesionado, tá? E para que esse processo de hemostasia ocorra, é necessária a presença aí de todos os fatores de coagulação, tá? E a vitamina K é importante porque ela vai ativar aí um grande número desses fatores, certo? Muito bem, gente. Próxima questão, as questões, esses blocos de questões estão relacionados aí com o metabolismo, né? Fizemos aí várias videoaulas, vocês fizeram várias atividades no portal do aluno relacionadas aí ao metabolismo energético de carboidratos, lipídios e proteínas, tá? E essa primeira questão 16, né? É para definir os termos relacionados ao metabolismo. Quais são esses termos? Catabolismo e o anabolismo. Essa figura já ilustra, né, bem esses termos, né? Então vamos aí a uma definição. Gente, catabolismo são reações químicas destrutivas, ou seja, há uma quebra de substâncias complexas armazenadas no corpo, como o glicogênio hepático, os lipídios ao tecido adiposo e as próprias proteínas musculares, tá? Quando essas moléculas complexas elas são quebradas, né, degradadas, elas originam substâncias simples, como glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Essas substâncias simples elas são absorvidas pelas nossas células e serão aí oxidadas, metabolizadas, né, gerando ATP, que é a nossa energia, tá? Então, catabolismo é a degradação aí de substâncias complexas, né, armazenadas no nosso corpo. As reações catabólicas, elas ocorrem aí durante o jejum, por exemplo, ou até mesmo durante uma prática de atividade física. E os principais hormônios do catabolismo são o glucagon, a adrenalina e o cortisol, certos? Muito bem. E o anabolismo é o inverso, né? São reações químicas construtivas, ou seja, ocorre a produção e armazenamento aí de novas moléculas, né? Então, nós vamos ter a produção aí e armazenamento de glicogênio, produção e armazenamento aí de lipídios e a síntese de novas proteínas corporais, tá? E as reações anabólicas, elas ocorrem a partir, né, do fornecimento de energia, de ATP. E a insulina, no nosso contexto é abordado nas videoaulas, é o principal hormônio anabólico, certos? Muito bem, gente. E as reações anabólicas, né, elas ocorrem aí após as refeições. E agora sim, né, vamos comentar aí sobre o nosso mapa metabólico resumido, né? Esse mapa metabólico mostra o metabolismo energético, né, de carboidratos, lipídios e proteínas, né? Ficamos aí várias videoaulas, né, discutindo aí as etapas, né, as características desse mapa metabólico, tá? E tem o que ocorre na primeira etapa do metabolismo energético, né? Dá para vocês verem aqui, a primeira etapa, nós vamos ter aí a absorção de moléculas simples pelas células. Quais moléculas simples? Glicose, aminoácidos e ácidos graxos, tá? Essas moléculas são absorvidas e serão aí oxidadas, né? Serão metabolizadas, tá? E qual o composto intermediário formado aí do metabolismo energético de carboidratos, lipídios e proteínas? Então, seja qual for aí o nutriente ingerido, carboidrato, proteínas ou lipídios, estes nutrientes, né, eles vão, durante o metabolismo, eles vão formar um composto intermediário, um composto comum entre eles. Lembram qual é esse composto? É a nossa molécula de acetilcoenzima A, ou
acetil-CoA, tá? Essa molécula de acetil-CoA, ela vai ser enviada aí para dentro da mitocôndria, e lá na mitocôndria ela vai ser aí oxidada pelo ciclo de Krebs e vai produzir aí principalmente o ATP, a nossa energia, tá? E a questão C fala sobre a função do ATP. Então, o ATP, que é a nossa energia, ela vai ser utilizada para vários processos celulares, tá? Como, por exemplo, o ATP ele vai ser aí essencial aí para a realização de processos vitais, como, por exemplo, a respiração e os próprios batimentos cardíacos. O ATP ele vai ser utilizado para o transporte ativo, né? No transporte ativo nós temos aí a entrada e saída de substâncias, né, da célula, e esse transporte ativo ocorre com gasto de energia, com gasto de moléculas de ATP. Além disso, né, esse ATP ele também vai ser utilizado aí no processo de contração muscular, dos músculos esqueléticos, músculo liso, tá? Muito bem, então seja qual for aí a atividade desempenhada pela célula, essa atividade vai ser feita aí graças à presença aí de energia do ATP, que vem aí do metabolismo energético, né? De carboidratos, lipídios e proteínas. A 18 fala no metabolismo de carboidratos, qual a função da insulina. Então, quando nós falamos em metabolismo de carboidratos, estamos nos referindo aí ao metabolismo da glicose, certo? E para que a glicose seja metabolizada, ela precisa entrar na célula, tá? E quem desempenha esse papel aí é a insulina. Tá? Então, a insulina é o hormônio responsável pela entrada de glicose no interior da célula. Devido a essa ação, né, a insulina é considerada aí um hormônio hipoglicemiante, ou seja, ela diminui aí a nossa glicemia. Certos? Muito bem, gente. Questão 19 fala aí sobre a principal doença relacionada ao metabolismo anormal da glicose, que é o diabetes, tá? Então, o diabetes é caracterizado por uma situação aí de hiperglicemia, e isso ocorre devido a uma deficiência total ou parcial de insulina, tá? Os vários tipos de diabetes, eles podem ser aí divididos em dois grandes grupos, né? O diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, tá? Então vamos diferenciar, né, os diabetes tipo 1 e 2 em relação aí à deficiência, fatores de risco e formas de tratamento, tá? Então, com relação à deficiência, né, no diabetes tipo 1, o pâncreas não produz insulina, devido à destruição das suas células beta-pancreáticas, tá? E no diabetes tipo 2, nós temos aí dois fenômenos, né? O pâncreas produz quantidades insuficientes de insulina e, associado a isso, as nossas células são resistentes à ação desse hormônio, tá? E em relação aos fatores de risco, o principal fator de risco para o diabetes tipo 1 são as infecções virais, principalmente rubéola e sarampo, tá? Ao passo que o principal fator de risco aí para o diabetes tipo 2 é a obesidade. Em relação às formas de tratamento, né? O diabetes tipo 1, o tratamento consiste basicamente aí no uso de insulina, tá? E o diabetes tipo 2, ele pode ser aí tratado, né, através da alimentação, né, da dieta, atividade física, uso de medicamentos hipoglicemiantes orais e, se essas estratégias terapêuticas não surtirem efeito, a pessoa também pode fazer uso de insulina, certos?
Muito bem, gente. Na questão 20, né, vamos agora ao metabolismo de lipídios, né? No caso, a lipólise. Então, responda. Só lembrando, né, que a lipólise é a degradação aí de triglicerídeos, né, lipídios presentes no nosso tecido adiposo. Onde os triglicerídeos ficam armazenados? No nosso tecido adiposo. Em quais situações aí ocorre a lipólise? Então, essa degradação aí de triglicerídeos do nosso tecido adiposo, ela pode ocorrer aí durante o jejum, tá? E também durante a prática de atividade física, tá? Então, são essas situações em que ocorre aí a lipólise. E item C, quais hormônios são liberados aí nessas situações? Durante o jejum, o pâncreas secreta aí o hormônio glucagon. E durante a prática de atividade física, as glândulas suprarrenais vão secretar aí a adrenalina ou noradrenalina. Item D. E qual a função desses hormônios? Esses hormônios vão exercer seus efeitos lá no tecido adiposo e eles vão ativar, eles vão acionar as enzimas lipases. E são as lipases, né, que de fato irão provocar aí a degradação aí dos triglicerídeos. E quais os produtos gerados à degradação dos triglicerídeos? Então, quando os triglicerídeos são degradados, são originados aí os ácidos graxos. Estes ácidos graxos do tecido adiposo, eles serão então enviados aí a todas as nossas células para serem metabolizados, para produzirem energia nessas situações, ou jejum ou atividade física. Tá? Além de originar aí os ácidos graxos, também é originado aí uma molécula de glicerol. Essa molécula de glicerol ela vai ser enviada ao fígado para ser metabolizada. Tá? O que mais? 21. Qual a função da proteína carnitina? Então, ainda relacionada à lipólise, para que os ácidos graxos possam entrar dentro da mitocôndria, é necessária a presença da proteína carnitina, tá? Então, ela vai ser responsável pelo transporte de ácidos graxos, mas são os ácidos graxos com mais de 12 carbonos para o interior da mitocôndria, tá? Ácidos graxos com menos de 12 carbonos conseguem entrar na mitocôndria, tá? E os ácidos graxos com mais de 12 carbonos, para entrar na mitocôndria e serem oxidados, precisam aí da presença da carnitina, certos? Estes ácidos graxos do interior da mitocôndria, eles serão aí oxidados, né, através da beta-oxidação, vão formar aí moléculas de acetil-CoA, que vão ser degradadas pelo ciclo de Krebs para a produção de energia, tá? E a questão 22 diz respeito aí a uma outra etapa do metabolismo de lipídios, que é a lipogênese. Então, a lipogênese ela vai ser caracterizada aí pela síntese de lipídios. E qual hormônio prevalece na lipogênese? É o principal hormônio anabólico que nós comentamos ao longo desse semestre, que é a insulina. Muito bem, gente. E já terminando o semestre, né, nós falamos aí da última etapa o último metabolismo relacionado aí ao macronutriente, que são as proteínas, que são os aminoácidos, tá? Explica as etapas do metabolismo de aminoácidos. Então já deixei esse esquema aqui na lousa, né, virtual, e tem no material de resposta de vocês. E as etapas do metabolismo de aminoácidos são duas, lembram? A remoção do grupamento amino, tá?
E quando esse grupamento amino ele é removido, ele tem dois destinos. Ele pode ser incorporado aí a outros aminoácidos para a produção de novas proteínas, ou esse grupo amino, ele vai, quando removido e livre, ele é amônia. A amônia é tóxica e ele também aí, quando não utilizado, ele vai ser aí eliminado do nosso corpo, tá? Só lembrando, né, que antes de ser eliminado, né, esse grupamento amino, essa amônia, ela vai ser aí convertida em ureia, para só depois ser aí eliminada através da urina, tá? Então, remoção do grupamento amino é uma das etapas, e a outra etapa é a oxidação da cadeia carbônica dos aminoácidos, né? Produzindo vários compostos, como por exemplo, glicose, acetil-CoA, ATP, lipídios, corpos cetônicos. Certos? Muito bem, gente. Questão 24. Em relação ainda ao metabolismo de aminoácidos, qual a função da glutamina e alanina? Então, gente, todas as nossas células produzem aí a amônia, né? Removem aquele grupamento amino dos aminoácidos. A amônia é tóxica. No entanto, ela deve ser enviada até o fígado para ser metabolizada, para ser transformada em ureia, tá? E nós temos aí a função da glutamina e a alanina, que são aminoácidos responsáveis pelo transporte da amônia produzida por todas as nossas células até o fígado, tá? Só lembrando que a glutamina transporta a amônia de todas as células do nosso corpo até o fígado, e a alanina transporta a amônia das células musculares até o nosso fígado, tá? Então, glutamina e alanina são moléculas, são aminoácidos transportadores de amônia. E esses 25, né? Quais órgãos são responsáveis pela produção e excreção de ureia? Então, vamos lá. Então, todas as células produzem aí amônia. Essa amônia vai ser enviada até o nosso fígado através da glutamina e a alanina. Esta amônia no fígado, ela vai ser aí metabolizada pelo ciclo de Krebs. E essa amônia vai ser convertida em ureia, tá? Então, o fígado é o órgão responsável aí pela produção de ureia. Essa ureia produzida aí pelo fígado, ela pode ser cair na circulação, né? A ureia não é tóxica. E da circulação, na circulação, essa ureia vai ser enviada até os rins. E os rins são os órgãos responsáveis aí pela excreção de ureia. Só lembrando, né, que ela vai ser eliminada juntamente com a urina. Certos? Muito bem, gente. Então é isso, gente. Foi a nossa última videoaula. Quem realizou todas as atividades aí do portal do aluno, né, podem considerar-se de férias. Quem não fez essas atividades, por favor, façam. E eu espero vê-los todos aí no nosso próximo semestre. Certos? Boa noite.